Meu nome é Rafael Chaves, sou professor do Instituto Internacional de Física da UFRN aqui em Natal. Nesse vídeo eu vou discutir um pouco de um artigo que foi publicado recentemente na revista Nature, em colaboração com mais de uma centena de outros cientistas. Nesse artigo que a gente fez foi vários experimentos de Bell que foram realizados em paralelo, usando variados sistemas físicos, fótons, átomos, supercondutores, e utilizando como dados de entrada escolhas humanas aleatórias que foram aí usadas para se escolher as diferentes bases de medição de partículas emaranhadas. A relevância desse artigo tem um significado duplo. É um novo tipo de experiência em divulgação científica, onde mais de 100 mil pessoas ao redor do mundo foram participantes ativos de experimentos de ponta, testando aí os fundamentos da mecânica quântica. E também foi um novo tipo de experimento de Bell, justamente por ter usado como dados de entrada essas escolhas humanas aleatórias. Então, para entender um pouco desses resultados, a gente tem que voltar ao ano de 1935, que foi quando Einstein, Podolsky e Rosen escreveram um artigo muito famoso, onde eles argumentavam que, apesar de correta, a teoria quântica seria uma teoria incompleta. No cerne da crítica deles está a hipótese que a gente chama de realismo local. O realismo implica, basicamente, que as propriedades do sistema físico são objetivas, ou seja, elas têm valores bem determinados, independentemente do nosso ato de fazer uma medição ou não. A ideia de localidade implica que dois eventos que são distantes, eles não têm uma relação de causalidade entre si. Então, usando essa hipótese, que é muito natural, eles argumentaram então que a teoria quântica seria uma espécie de teoria efetiva de uma teoria física mais fundamental, que a gente chama aí de uma teoria de variáveis ocultas. Foi somente 30 anos depois, em 1964, que John Bell mostrou que essas teorias de variáveis ocultas elas poderiam ser testadas experimentalmente. Em particular, a gente chama de teorias de variáveis ocultas locais, ou seja, que estão aí de acordo com essa hipótese do realismo local. O que ele mostrou foram que essas teorias impõem um limite superior para a força, para a quantidade de correlações entre partículas distantes. E esse limite superior, que pode ser testado via as famosas desigualdades de Bell, elas são violadas pela mecânica quântica. Ou seja, a mecânica quântica ela é incompatível com essa hipótese de realismo local. É algo que foi testado experimentalmente várias e várias vezes, sempre em favor da mecânica quântica. Apesar disso tudo, existe uma hipótese implícita em todos esses resultados, que é o que a gente chama de hipótese da independência de medições ou hipótese do livre-arbítrio, que basicamente diz para a gente que a escolha de medições que são feitas aí ao longo do experimento de Bell, elas são independentes, ou elas podem ser consideradas independentes de como o sistema físico a ser medido ele foi preparado. Para fazer uma analogia, se os estudantes sabem de antemão quais são as questões que vão cair num exame, numa prova, a gente não ficaria surpreso se todos esses estudantes tirassem nota máxima. Da mesma forma, no experimento de Bell, se as escolhas são pré-determinadas e bem estabelecidas, as escolhas de quais medições realizar, então a gente não fica surpreso, não tem por que ficar surpreso com a violação de uma desigualdade de Bell. E todas essas nossas conclusões, a chamada não localidade quântica, ela fica em xeque. Então, esse é o contexto no qual esse artigo se insere. A ideia foi concebida e liderada pelo Instituto de Ciências Fotônicas de Barcelona e consistiu no seguinte: então a gente criou um videogame online que poderia ser acessado e jogado por qualquer pessoa com acesso à internet, e nesse jogo, para os participantes avançarem ao longo das fases, eles tinham que gerar escolhas mais aleatórias possíveis, eles tinham que apertar teclas. Existia um algoritmo de aprendizagem de máquina que tentava adivinhar quais eram as teclas que seriam apertadas a seguir. E somente os participantes mais aleatórios é que conseguiam avançar nesse jogo e gerar esses dados que eram utilizados em 3 experimentos que foram realizados em paralelo ao redor do mundo. Em todos esses experimentos a gente testa aí diferentes variantes das desigualdades de Bell, todos violam desigualdades de Bell, e se a gente então assumir que de fato essas escolhas dessas quase 100 mil pessoas são independentes dos aparatos experimentais, a gente tem uma prova aí bastante conclusiva da violação de uma desigualdade de Bell, ou seja, da não localidade quântica. Além do caráter muito fundamental,
que implica, aí, por exemplo, que existem fenômenos na natureza que são intrinsecamente aleatórios, ou seja, mesmo que a gente soubesse uma descrição completa do universo, a gente não poderia predizer os resultados desses experimentos. Além desse lado muito fundamental, tem também um lado mais aplicado, por exemplo, no processamento de informação e em criptografia quântica.